Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao 6º episódio do Foguete Sem Ré, um episódio especialíssimo. Ricardinho, seu microfone tá ligado, é pra deixar ligado, viu? É pra deixar ligado, não esqueça não, não esqueça. Olá, tudo bem? Como é que tá, papai? Minha amiga, a tudo gente jóia, tá subindo tudo o jóia. sarrafo. O time tá jogando lá em cima, subindo o sarrafo de uma forma impressionante, de uma forma né, extrema. velho? Mandar um abraço aí pro pessoal da produção do Foguete Sem Ré, que são absurdos, viu? Tá rodando, viu? Os dois últimos convidados aqui superaram as nossas expectativas. É, com certeza. Hoje a gente tem um papo muito bacana, mas antes, Ricardinho, eu acho que a gente tinha que, no meio dessa introdução, dessa vinheta, botar uma musiquinha, né, velho? Tipo, peguei a referência. Não, mas vamos fazer o nosso, né, velho? A gente tem que fazer o nosso. Mas a referência foi válida e tem tudo Foi? a ver, tem tudo a ver. Gostou? Acho que... Um rock and roll, né? Não, você gosta? mas eu peguei Sei lá, essa uma referência guitarrona. sua aí, foi o do Lobo de Wall Street, não foi? Lobo de Wall Street, que tem um podcast que usa também, mas não vou Sim. citar o nome não, porque não tá pagando a gente pra falar o nome do E podcast também- dele. Mas é sobre empreendedorismo Né? que eles falam? Sobre empreendedorismo também, mas sobre Então são investimento, colegas né? nossos, É. Então vale a pena Parceiros, só vamos fazer uma collab. fazer uma lembrança de que eles existem também. É. É. Bom, Que desumilde da nossa parte. hã? Que desumilde esses Nunca garotos. fomos. Principalmente Humildes. você, meu amigo. Eu mesmo. O melhor Lombardi do Brasil. Eu sou o melhor Adoro e quando você tá com eu o sou microfone melhor e- ligado. Eu sou o melhor e acabou. É isso, é isso. Isso foi minha mãe que ensinou, viu? Eu sei. É. Já te Participou contei essa do história, né? podcast na colina. Eu lembro desse dia. É. Eu tava lá. É verdade. Pois é. É verdade. De onde surgiu, né, o projeto do Foguete Exato. Sem Ré. Mas vamos deixar de blá blá blá, de nhenhenhé. O meu convidado de hoje, senhoras e senhores, que peso, que peso. Eu entrei no LinkedIn desse cara. Na verdade, a gente se bateu num evento, né? E a gente bateu um papo bem rápido, assim, coisa de 10 minutos. E aí eu entrei, aí fui lá no LinkedIn, né? Adicionei o meu convidado de hoje, o nosso convidado de hoje, né, Ricardinho? Uhum. E aí entrei no LinkedIn dele, meus amigos, minhas amigas, não é um LinkedIn, um perfil de LinkedIn, não. É um pergaminho, como diria o meu pai. É um pergaminho, Ricardinho. Meu amigo, eu demorei pra ler, viu, Luiz? Eu demorei pra Pra você ler. ver, né? De vez em quando. Ó, isso aí não é mentira, não. Se a galera for lá e olhar lá, eu consigo comprovar, tá certo? Meu amigo, ó. Mas, Luiz, ó, antes da gente entrar no papo da gente, deu um bug na minha cabeça, deu um curto-circuito. Meu tico e teco, eles começaram a interagir, começaram a reclamar um com o outro. Por quê? O cara saiu de engenharia química e foi pra MBA em marketing, gestor de vendas, trabalhar com inovação, criatividade, etc, etc. Eu fiz, meu irmão, caralho. Desculpa o termo, senhoras e senhores, tomara que a gente não seja censurado Acho que nessa vai ter um rede. pi aí nesse meio de tempo Se aí. fosse meu pai, ia dizer assim, menino, você não sabe o que é não, é? Exatamente. Mas é engraçado que o sagitariano é assim, sabe? Você é cara? sagitariano? Eu sou sagitariano Então, também, rapaz. Bem-vindo. pô, Eu sou da então- gema. É, eu sou da gema. Minha mulher fica puta, mas é isso. Eu brinco que eu nasci uma semana antes do Natal, né? E aí eu brinco que, pô, normalmente você ganha aquele... Eu nunca ganhava presente, né? Porque eu sempre ia ganhar no Natal e o Papai Noel nunca chegava, né? É. É aquele negócio, não, você ganhava Escolha, um já presentinho, ganhou. mais ou menos isso, né? Mas é muito isso, o sagitariano, ele é um cara meio quieto, é criativo, quer fazer as coisas. Então, assim, eu acho que a grande questão é como é que a gente pega a criatividade, aplica, né? E executa, né? Eu acho que é um pouco isso aí. É. E aí, dentro desses mais de 23 anos aí de carreira B2B, né? Que eu chamo aí ligado à indústria, eu acho que teve um call aí muito importante nesses últimos 3 anos aí para ir para o empreendedorismo. Eu já empreendia dentro das empresas, né? Era muito intraempreendedor que a gente fala. Mas eu acho que... E aí, com essa perspectiva de ter um projeto, ter algo que move o propósito da gente, né? Eu acho que aí tudo fica mais legal, né? E ainda teve a pandemia aí pra dar aquela pimenta, né? Aquela pimenta, né? Que a gente fala. Aquela pimenta que Aquele empurrão sergipana. nas costas. né? Exatamente. Aquela pimenta sergipana, aquela pimenta de cheiro bacana. Cara, e o que eu achei... E aí eu anotei um monte de coisa, né? Peguei um monte de coisa lá do seu perfil e tal, pra gente conversar aqui. O que realmente que mais me chamou a atenção foi isso, né? E aí tem um trechozinho do seu descritivo que você fala que a engenharia química te estimulou a criatividade. Isso também deu um bug na minha cabeça, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas e aí vem o Sai do Papel, o Energy Hub, o Acelera-se, o ABM, a ABM, né? A ABMEN, né? Que é a Associação Brasileira de Mentores, né? E aí, pra gente começar a falar, não esquece
de seguir esse cara no LinkedIn, certo? O Luiz Mandarino tem quase 12 mil seguidores no LinkedIn, tá? E essa história é muito interessante, sabia, cara? Porque eu até mais ou menos ali meio de 2018, né? Eu basicamente não usava o LinkedIn, né? Era assim uma rede que eu tinha lá e tal, eu usava basicamente outras redes sociais, redes mais assim no dia a dia. E aí foi interessante, cara, porque né, você vê lá que no finalzinho do LinkedIn ali tem aquela questão que, pô, buga mesmo, Sim, né? é. Pô, Iron Man, o que é isso ali, né? E era um pouco isso, né? Porque eu vim do Iron Man 17, né? Aí tem uma super história aí, depois a gente, se tiver tempo aí no podcast, a gente fala rapidinho. Mas um ponto legal foi que em 2018 eu tive um acidente, cara, super sério, assim, de bicicleta. E esse acidente me deixou de molho, eu tive que operar o ombro, eu tive um abarroamento que a gente chama com ônibus. Podia ter sério? tido uma situação bem delicada, assim. Graças a Deus, né? Tô aqui pra gente contar essa história. Mas foi o que me catapultou pro LinkedIn, porque eu fiquei, né, com o braço parado, não tinha nada, fiquei de molho, fiquei 15 dias parado, foi quando eu entrei no LinkedIn, comecei a olhar, em uma semana eu já tinha 1000 seguidores ali, comecei a escrever coisas para falar sobre inovação, empreendedorismo, coisas legais assim que eu gosto, e isso foi caminhando, e aí as coisas foram seguindo, e hoje realmente a gente tem um grupo, né, de pessoas assim muito próximas, né, o LinkedIn acaba isso, né, possibilitando que a gente possa encontrar pessoas do mundo todo, do Brasil também, Sim. e encontrar às vezes nas pessoas nos eventos, né? Fala, pô, Mandarino, pô, vi aqui aquele teu post, pô, que legal, que bacana. Falei, pô, mas você aqui tá em carne e osso aqui, vem me dar um abraço. É muito bom aí a gente tá acompanhando também a galera que tá junto com a gente. O LinkedIn, assim, pra quem não tem ainda, não tá trabalhando no LinkedIn, meu amigo, é uma ferramenta incrível, é um absurdo, assim. E principalmente a facilidade de conexão. Você reduz muito, né, a questão... Os níveis, né? Os níveis e assim... Os muros. Os muros, exatamente, porque muitas vezes você tem muito espaço, você não conseguiria conversar, por exemplo, com um diretor, um presidente de uma empresa e lá, na verdade, é uma rede que dá essa oportunidade, né, de você, independente do teu cargo, você ter essa acessibilidade, né? Exatamente. Você, a partir do interesse, você chegar a avaliar, tem match, não tem match, vamos conversar, né? Vamos marcar um café virtual, café presencial, isso é muito bacana, as pessoas estão disponíveis, né? Essa é uma boa regra de etiqueta dentro do LinkedIn, é você ter essa disponibilidade para ajudar, né? O quem, de alguma forma, ali busca e interage com você. Eu quero começar. A gente vai entrar no Iron Man. A gente só termina esse episódio depois de falar do Iron Man. Mas eu quero começar que você... quero instigar, te provocar numa coisa. Que você comece contando um pouquinho da sua história, mas eu quero fazer uma provocação. Como é que um cara, dentro de uma empresa, uma grande empresa aqui do Brasil, mas uma empresa tradicional, Perfeito, né? Perfeito, exatamente. Como é que o cara sai de trabalhar dentro do laboratório, né, para migrar pro time de marketing, gestor de marketing, de venda, sei lá, e você me corrige ao longo do... Como é que é isso, velho? Como é que é essa você trajetória, tava né? no laboratório de química, você é engenheiro químico, você vai pro time de marketing, de vendas e etc. E aí, meu amigo, é que você conta sua história, se apresenta. Não, bacana. E obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Luiz Brunão, Mandarino. nosso grande amigo aqui, Ricardinho, né? Muito bom aqui tê-los aqui, né? Eu tive a oportunidade de assistir alguns episódios aqui do podcast de vocês, a energia é tremenda. Eu brinco aqui que a gente fala aqui foguete sem ré, hoje em dia, né, cara, foguete dá ré, né? Já inova até nisso, né? Pô, o nosso grande... Começou a dar ré, você imagina isso, cara, né? Aonde a gente vai parar com a inovação, mas é muito legal, né? Meu nome é Luiz Mandarino, a oportunidade aqui de estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a trajetória empreendedora, né? Eu brinco que a questão, né, de pegar, né, desde a engenharia química, eu tive a oportunidade de escolher essa profissão. Foi interessante porque normalmente quando a gente está lá, né, nos idos aí de 18 anos, você não sabe nada, né, do que você quer fazer. No final acabou caminhando, eu tive a oportunidade de ter alguns bons mentores aí para falar, poxa, a engenharia pode ser legal, a engenharia química é legal, eu gostava de química, explodia as coisas, tinha aquele kit do pequeno químico, né, em casa, eu gostava de fazer misturas e tal, eu gostava de química, falei, acho que faz sentido. Entrei na engenharia, tive a oportunidade de seguir bacana. E aí depois eu passei por várias áreas dentro da engenharia, né? Eu fui desde ali análises químicas mesmo, botando jaleco, explodindo coisas no laboratório, né, eu diria, como, por exemplo, depois na área de projetos, né, de plantas, né, industriais, né. Sim. E aí eu tive a oportunidade de fazer um concurso, né, para Petrobras na época, e isso, de alguma forma, caminhou. Eu entrei numa área que também utilizava engenharia,
Posteriormente, né, eu fui caminhando para as áreas de planejamento, para a área mais administrativas, vamos dizer assim. E, posteriormente, eu falei, eu acho que tem um espaço muito interessante aqui para começar a desenvolver, né? O engenheiro, normalmente, ele tem menos, né, contato com as cadeiras mais humanas, né, vamos dizer assim, com o marketing, a gestão de pessoas, e eu acabei, de alguma forma, sendo compelido até para ir para essa área de liderança, né, para liderar times, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer um MBA em marketing, depois o mestrado em administração, e isso abriu muito a minha mente, né, da possibilidade de trabalhar dentro desse ramo. E eu me especializei em portfólio, gestão de portfólio de produtos, e posteriormente eu vi assim, o marketing digital vai ser difícil eu conseguir caminhar no marketing digital. Tem uma gurizada fantástica aí chegando aqui no mercado. Eu falei, e tava isso aí nos idos aí de 2000 e 2010, mais ou menos. Eu falei, eu acho que o grande caminho aí que se coloca, como foi na década de 80, a qualidade, né, que desenvolveu diversas, vamos dizer, possibilidades de carreira para engenheiros, para pessoas que atuavam nessa época e nesse tipo, né, de ação, a possibilidade de caminhar para os processos de inovação. E aí foi bem interessante, porque foi bem nesse momento que houve a inovação, né, começou a caminhar dentro das grandes corporações. Começou ali com o Design Thinking, né, que foi a primeira onda, né, da inovação dentro das empresas. Posteriormente, caminhou com a onda da agilidade, né, que hoje em dia saiu da TI, né, das áreas de tecnologia, e caminharam hoje para dentro das empresas, para o dia a dia, né, dos negócios. Né, a agilidade hoje está muito bem posicionada. E eu tive a oportunidade de começar a desenvolver os programas de empreendedorismo e Open Innovation dentro lá da Petrobras, dentro da BR Distribuidora. E foi uma grande escola para mim, grandes pessoas aí construíram, né, esse caminho. Eu tive a grande oportunidade de vir para o ecossistema do Nordeste divulgar, né. A gente teve na época em Pernambuco, né, originalmente aqui no Polo Nordeste, no Sul, no Sudeste. A gente fez o primeiro programa de Open Innovation da BR Distribuidora na época. Então foi muito bacana essa trajetória. E em 2019 a empresa ela foi privatizada. Luiz, isso que ano assim, mais ou menos? Isso foi 2014, né? 14 basicamente começou esses movimentos. Então de 14 até 2018 foram todos esses programas de empreendedorismo, ciclos de intra e de Open Innovation, né? Isso, boa parte das grandes empresas passou por esse movimento, né? Bastante intenso de 2014 até 2018, 2019. E essa pauta ela começou a ser mais popularizada aqui no Brasil ali em 2015, 2014, 2013. 2013, 14, 15, exato, né? Assim. Exatamente. A despeito da inovação, né, ser algo que ganhou muito espaço na década de 90, né, a partir dos idos aí de 90, no Brasil ela chega muito forte realmente a partir aí dos anos 2010, né? Quando começou, na prática, as empresas a falarem, a gente tem que começar a trazer esse processo da inovação para o dia a dia, para a estratégia da empresa, a gente tem que começar a olhar, a gente falava muito, né, tem que inovar fora da caixa, hoje eu brinco que tem que inovar fora e dentro da caixa, porque inovar agora fora da caixa só não é suficiente, você tem que inovar também dentro, né, do ambiente da empresa, não só fora do ambiente da empresa. E de alguma forma isso foi um processo evolutivo, né, então a gente chegou aí em 2019, né, com hoje uma gama muito interessante de empresas, com diversos programas muito bem consolidados de empreendedorismo, de Open Innovation, de relacionamento com startups, né, que não é simples, né, porque eu brinco assim, a grande corporação ela é uma tomada, né, que não encaixa em nada, né? É mais ou menos isso, assim. Aí tem aquele padrão, parecido com o padrão brasileiro que só tem aqui, sabe? Cada empresa tem o seu padrão, né? E às vezes você tem startups e o mundo, né? Seu próprio mundo exatamente, fechado ali, tá? Diversos outros padrões. E aí, em cima disso, como é que a gente consegue criar conectores, né? Para facilitar esse processo de relacionamento? E a gente sabe a dificuldade do empreendedor quando está no dia a dia de uma startup. Muitas vezes ele tem caixa para rodar a empresa dele por 3 meses. Ele não pode levar 6 meses para ter um memorando de entendimentos assinado, você está entendendo? Então, assim, às vezes a grande corporação, é interessante isso, porque eu estava do outro lado lá já, né? Participando, eu já tinha uma sensibilização, uma empatia, né? Eu diria, com contato com essas empresas, né? Mas não tinha nenhuma noção de como era na prática. Eu só tenho agora, né? Que eu estou empreendendo, eu sei a dificuldade, né? De não ter lá um salário fixo no final do mês, de ter que ralar ali para poder conseguir, né, ter o próximo projeto. Então, eu vejo assim o quão
é importante, né, esse processo da empatia, né, dos times, né, de inovação, dos heads de inovação, e principalmente, né, tentar trabalhar muito fortemente. Se eu pudesse hoje dar uma dica, né, com relação à inovação, menos programas e mais processos para conseguir fazer com que a inovação na prática consiga caminhar e permear dentro da empresa, né? Então faça um fast track, igualzinho lá na Disney, que a gente consegue entrar mais rápido no brinquedo. É mais ou menos isso, cara. Cria uma fila paralela ali para você poder trazer aquela startup para se conectar dentro, crie programas de conversa, exponha suas dores para o mercado, no sentido de que o mercado precisa conhecer. Ninguém vai inovar em algo que não conhece, tá certo? Que consiga entender qual é aquele problema, né? Então, hoje no mercado de energia, isso ocorre muito, né? Por que tem tanta fintech no Brasil, né, tantos unicórnios, né, ligados aí à área financeira? Porque todo mundo sabe quais são as dores, claramente, né, dentro desse mercado. Só que o mercado energia é bilionário, mercado de, eu diria ali, centenas de bilhões por ano. E por que a gente ainda não tem um unicórnio aí ligado a essa área? Muitas vezes porque você acaba não conhecendo, na prática, a realidade das dores efetivas que, na prática, o setor tem. O setor está se abrindo agora nesse momento. Então, isso é muito bacana. E a partir aí, né, de 2019, eu diria para você, 2020, né, e com a própria pandemia, a gente já vinha num movimento muito interessante, né, do Venture Capital, né, da parte de investimentos. Parece que todo mundo encontrou o Brasil, né, visualizar o Brasil. Falou, pô, aqui é o lugar, né, para a gente botar a grana. 2021 foi o grande ano, né, do Venture Capital, assim, nunca antes na história se investiu tanto. Quebra de recordes. Quebra de recordes e tal. Muito motivado por isso. E é interessante porque nesse meio de tempo, começou a ter um movimento muito bacana do Corporate Venture Capital, do CVC. Não só do VC, mas do CVC. Porque as empresas, na prática, começaram a ver que programas são importantes, mas ele tem que ancorar na prática dentro do resultado da empresa a inovação. Ele tem que ter autonomia para fazer isso. Se ele bota o processo de inovação conectado apenas, né, no dia a dia da empresa, ele tem muita dificuldade de conseguir fazer, de dar celeridade, dar velocidade nos processos de investimento e até de relacionamento com as startups. Por isso que os fundos, né, de Corporate Venture Capital vêm crescendo no Brasil de forma estrondosa, né? Então, eu vejo assim que o VC hoje ainda é majoritário, né, quanto a volume de investimentos, mas o Corporate Venture Capital vem crescendo demais e tem tido uma grande aderência também no mercado de energia. O mercado de energia, talvez aí nos próximos 2 anos, vai ter no mínimo aí R$1 bilhão de reais aí de venture capitals incorporados, mas eu brinco, e aí? Aonde que estão essas startups, né? Você empreendedor que está escutando agora, que vem empreender na área de energia, temos muito capital aqui disponível, temos grandes dores para serem resolvidas, né? Você estava falando, a gente batendo papo antes de começar a gravação, né? Falando que o setor de energia representa 15% do PIB, mas somente 2% das startups aqui no Brasil estão olhando para esse setor, né? Estão olhando para os problemas desse setor. E aí a gente percebe a importância da criação, né, de programas de incentivo, programas de conexão, programas de apresentação, programas que vão conectar essas startups com essas empresas, com essas grandes corporações, né? O que a gente... e aí, obviamente, você pode falar disso muito mais do que eu, com muito mais propriedade do que eu, né? O que a gente vê aí no mercado são grandes corporações com processos extremamente engessados, tradicionalistas, né? O que você falou aí, poxa, o cara precisa daquilo para 2 meses e o cara só consegue liberar com 6, 7. Verdade. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessas conexões, já entrando no seu dia a dia, né? Da importância dessas conexões, de como pegar esses problemas que existem dentro das grandes corporações, né, e apresentar para startups, para aquele empreendedor que muitas vezes nem sabe que pode resolver aquele problema, né? Ao longo dessa jornada aí, eu vejo muita gente querendo ser o próximo Nubank, querendo ser o próximo iFood, querendo ser o próximo Uber, querendo ser o próximo Airbnb, mas o cara pode ter um valuation gigante resolvendo um problema de uma indústria, né, que não é um problema, digamos, da grande massa da sociedade, né? Mas é um problema que pode trazer uma solução fantástica dentro de uma indústria e aquilo tem um valor absurdo, assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, Bruno. É interessante isso porque aí eu tenho assim, uma visão, né, de que
nem tudo é unicórnio, né? Eu diria, né? E nem tudo Né? precisa ser. Exatamente, exatamente, porque assim, o mercado, né? E aí, quando a gente fala de mercado normalmente B2B, né? O mercado voltado para soluções industriais, não é muito comum você ter unicórnios nesse mercado. Por quê? Porque muitas vezes as soluções elas têm um nível de escalabilidade, mas não é uma escalabilidade como por exemplo, o mercado B2C. Né, que você tem ali bilhões, né, de pessoas para consumirem muitas vezes aquela solução. Né? Então, só que por outro lado, é muito do que você falou. Aquilo pode ser um habilitador exatamente para você depois perseguir, né, esse pote de ouro lá no Over the Rainbow, né, depois lá do arco-íris, para você de alguma forma depois empreender e seguir, né, a visão, né, talvez ali de pensar em construir realmente aí um modelo disruptivo, ou perseguir, né, esse tão falado unicórnio. Né? Hoje em dia a gente fala de outros bichos aí, né, de ter mais camelos, mais dragões, mais outros bichos aí que vão, de alguma forma, ter sustentabilidade dentro do ambiente de startups, né, dentro da questão. Não necessariamente você precisa ter um modelo só de queimar caixa, né? Por exemplo, para conseguir Isso que eu ia construir. falar. Você pode ter. Eu falo Qual assim. o preço que se paga para se tornar um unicórnio? Exatamente. Né? E eu acho que tem mercados que fazem sentido esse modelo, outros mercados não fazem sentido, né? Então, quando a gente fala ali da estratégia de The Winner Takes It All, né? Tem até uma música, né, do ABBA que fala isso, né? É muito isso, assim, o ganhador, né, ele de alguma forma leva tudo. E aí as estratégias, por exemplo, de algumas startups, né, que são hoje líderes mundiais nos seus segmentos, trabalham muito isso. O próprio Uber, de alguma forma, tem um pouco essa estratégia. Tem muita dificuldade de gerar caixa, gera muito caixa, mas muitas vezes queima ainda muito caixa. Então, só que na prática você desestimula outros Ubers aparecerem, porque hoje você tem uma base instalada que na prática cria isso. Em algum momento vai dar muito lucro, né? Porque você só tem aquela empresa, de alguma forma, a tendência é que você suba, né? Aí os patamares e os valores. E é engraçado isso porque essas startups que têm essa tendência de queimar caixa para crescer a qualquer custo, né? Primeiro, que ela precisa participar de muitas rodadas, né? Segundo, se acontece qualquer coisa no mercado, ela tem um caixa tão frágil que se acontece qualquer coisa no mercado, qual é a grande tendência dela? Buscar monetização de outras formas, em outras frentes. O próprio Uber, né? A busca de monetização em cima da entrega de encomendas, de entrega de alimentos, concorrido com iFood, Uber Eats, etc. Exatamente, são mercados, vamos dizer, adicionais, não adjacentes, né? Que de alguma forma a plataforma viabiliza, né, esse tipo de característica, né? Essas spin-offs, né? Eu vejo muito, né, dentro do mercado industrial, que é o mercado que eu tenho mais contato, a gente realmente vê aí potenciais para startups terem valuation aí de 100 milhões, 200 milhões com tranquilidade, porque, como eu falei, o mercado, né, pegando o mercado de energia, é um mercado bilionário, é um mercado que tem grandes players, né, mundiais. Sim. Que operam hoje no Brasil. A energia, a gente fala que é um insumo crítico, fundamental. A gente está vendo o quanto, né, a Europa está passando, né, maus bocados aí com essa questão energética. Então, Torre Eiffel que eu diga, né? Pô, total, né? E aí a gente vai faltar cobertor, né? Quem tem fábrica de cobertor começa a fazer e exportá-la para a Europa, porque vai ser complicado aí o inverno deles, né? Já foi complicado o verão, porque faltou gelo, né? Como a gente fala, e lá talvez falte cobertor. Então, assim, é uma situação bem delicada, porque a energia hoje em dia ela é mais do que a questão aqui da gente poder estar fazendo esse podcast aqui, né? É muito de segurança geopolítica, né? A gente fala de segurança energética, ela na prática é uma segurança geopolítica, né? Você conseguir manter, porque talvez aí o que tira a gente ou define a gente do homem da caverna é a possibilidade de você ter a eletricidade, ter o conforto, ter hoje, né, cada vez mais o ser humano é dependente dos itens eletrônicos, né? Então, assim, a demanda energética só vai crescer, né? Então, como é que a gente consegue criar, né, elementos e formas, né, de trazer isso? E aí, quando a gente fala isso, tem muito espaço para empreender, muito espaço para inovar nesse mercado, desde você descentralizar a geração até você descarbonizar a geração em si, você trazer novos mecanismos para aumentar a eficiência desse processo e assim vai, né? Então, assim, o que falta muitas vezes é esse entendimento, esse conhecimento, porque muitas vezes tem uma parte mais técnica envolvida.
Então a gente desmistificar, né? A gente fala muito aqui no podcast de vocês, de desmistificar para isso. O empreendedor ele não precisa querer construir um novo Uber, um novo Airbnb, ele pode construir realmente uma empresa que vai resolver uma dor da indústria e ele vai conseguir ter, né, êxito em conduzir uma boa solução e ter ali a possibilidade de vender, de embolsar, né, aí um bom fruto do seu trabalho e, obviamente, depois reinvestir isso dentro do ambiente empreendedor. É porque esse conceito dos unicórnios foi popularizado de uma forma absurda, assim, né? E aí, muitas vezes, a gente observa os empreendedores, principalmente quem está começando, eles esquecem de focar no problema, né? E ficam tão apegados à solução nessa busca por ser o próximo Nubank, o próximo iFood, e por aí vai, e esquece de focar no problema, né? E aí, essa galera que está começando agora, eles precisam entender o custo de chegar lá, quanto custa, né? Ou seja, cada rodada, cada escadinha que você sobe, é uma perda considerável de equity e você chega lá em cima, beleza, criei isso aqui, chegou ali, mas seu equity tá lá pequenininho, o cap table completamente pulverizado, né? E aí quando você foca numa solução que pode ser quando você foca numa solução que está resolvendo um problema, por exemplo, da indústria, e tá ali um pouco fora dos holofotes, você chega lá com um valuation que pode ser não tão grande, mas aí você tá com um equity mais gordo, né? Ou seja, o que vai mudar a sua vida realmente, de fato, é aquilo que tá meio fora dos holofotes, assim, né? Um ponto legal, Bruno, é o seguinte, que, na verdade, você não tem necessidade, né? Assim, e hoje no Brasil isso ainda... E isso está mudando, né? Está caminhando, né? A gente tem aí startups, né? Quando a gente fala dentro do setor industrial, startup bem, eu diria ali, bem técnicas, né? Que são aquelas startups que trabalham com soluções de IoT, o cara desenvolve ali uma tecnologia, uma placa de conexão. Essa galera já veio da indústria? Algumas sim, outras não necessariamente. É claro que quando você tem ali vamos dizer, facilita muito quando o founder, né, tá lá, que ele veio ali, é um engenheiro elétrico, um engenheiro eletricista, ele tem ali o domínio, por quê? Porque muitas vezes você precisa ter a mão na massa. Quando a gente começa a startup, a gente tem equipe, né? Equipe, né? E aí, se você tem esse know-how, esse conhecimento, é muito mais fácil, né? Quando a gente fala de alguém que veio da área de TI, ele ter lá a possibilidade de fazer a primeira versão do aplicativo, né? E às vezes quem não tem esse know-how tem um pouco de dificuldade para fazer isso, porque ele ou tem que pegar o seu capital próprio para contratar alguém que tenha essa competência ou conseguir convidar, né, alguém para ser o seu co-founder ali, né? Alguém que tenha esse know-how tecnológico, por exemplo, muitas vezes. Ou know-how, né, para a construção de um determinado device, por exemplo. Mas eu vejo que hoje existem algumas grandes startups que hoje estão olhando algumas dores, né, que estão, eu brinco assim, na ponta do iceberg do processo da energia, que é a questão da energia da geração distribuída, né, quando a gente fala ali da geração solar, principalmente. E hoje tem grandes startups no Brasil que estão caminhando muito bem e super pesadas, assim, né? Adquiridas e recebendo rodadas muito, eu diria assim, muito interessantes, né? Assim, já uma série C muitas vezes. Por quê? Porque realmente tem uma escalabilidade. É uma startup que ele está no mercado, vamos dizer, B2C, ele está no mercado industrial, vamos dizer assim, mas ela atende o mercado consumidor final. Né? Então, te dando um exemplo, hoje em dia a gente tem algumas startups de grande porte com uma característica de uma fintech. Na verdade, ela é uma fintech que vende energia. Por exemplo, soluções voltadas para a área de energia. E não necessariamente só um produto técnico para isso. Né? Então, a gente, por exemplo, né, dando um exemplo, a Solfácil, por exemplo, recebeu 600 milhões de investimento ainda há pouco, né, há pouco tempo, exatamente porque ela é uma fintech focada em acesso de crédito. Ela é uma fintech de crédito focada para o mercado de energia solar. Então, ela te financia você comprar a tua placa solar e instalar a tua placa solar, por exemplo, na tua casa. Você ser um autoprodutor. Então hoje, né, é muito interessante esse modelo.
é um modelo que hoje você consegue produzir a tua energia, né, consumir no momento que você tem a demanda, ou injetar na rede, que a gente fala, né, exportar essa energia para o mercado e abater isso na tua conta. Então, a tua conta pode cair ali 90%, por exemplo, né, com a uma taxa de juros mais baixa, né, aquelas taxas de banco, aquelas coisas estratosféricas e tal. E mais ainda, né, você acaba tendo, né, os ativos solares hoje, são ativos que podem durar mais de 20 anos, 25 anos de produção, e esse retorno é um retorno de menos de 4 anos. Então, você tem muitas vezes que como pagar só com a economia. Então, é um modelo muito interessante, né, que hoje algumas startups estão desenvolvendo. Então, hoje, né, a face mais aparente do mercado de energia é o mercado de energia solar. Então, por isso que mesmo aqueles 2% que a gente falou ainda há pouco, metade disso são startups com soluções voltadas para o mercado solar. Então você vê que ainda é menos ainda quando a gente fala para o mercado industrial. Por outro lado, a gente tem muito espaço para trazer soluções para lá. Então, e hoje está se moldando, né, novos programas, o aumento, né, dessa conectividade das indústrias, né, abrirem os seus editais, os seus desafios de startups, por exemplo, os hackathons focados na área de energia. Isso tudo, de alguma forma, é um grande movimento que começou a partir aí de 2020, né, aí pegando já aí a carona, né, aí, antes da pandemia e continuou durante a pandemia. Eu acho que a pandemia, para a questão da inovação, ele foi um acelerador, né, a despeito de tudo, né, que a gente viveu aí naqueles 2 anos muito complicados, mas ele acelerou muito porque muita coisa quebrou barreiras, a gente conseguiu conectar, né, num nível nacional e mundial, né, essa questão do processo energético. Então foi muito positivo, assim, nesse sentido, né, de você diminuir as barreiras e ampliar o processo de conectividade e trazer a visão, né, nossa de soluções, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Ô, Luiz, me diz uma coisa, você falou muito sobre a responsabilidade, por exemplo, desse setor, pegando exemplo da indústria, de criar seus programas, de se conectar com as startups e tal. Não seria muito mais interessante essa galera estar incentivando, por exemplo, programas já estruturados que fiquem responsáveis por essas conexões e por aí vai, a exemplo de todos esses que você faz parte e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância desse, por exemplo, o Acelera-se. Perfeito, né? Legal. Assim, eu brinco, né, aqui, né, o Ricardinho tá aqui, ele tá concentrado, né, ele tá super concentrado aqui do nosso lado, mas eu brinco que se a inovação fosse lobisomem, uma bala de prata resolvia o problema, só que a inovação não é lobisomem, né? Então você não tem uma bala de prata para resolver a inovação, você tem que fazer várias ações que vão culminar num resultado, e muitas vezes esse resultado não é um resultado de curto prazo. Sim. Você tem que persistir para que você tenha um resultado. Então, quando a gente fala de processo de inovação, ele envolve sim você fazer movimentos, né, de estímulo das ideias, movimentos de programas específicos, movimentos de entrada em hubs. Então, às vezes acontece um pouco isso, né, às vezes ainda não só na indústria de energia, mas em outras indústrias também. Às vezes a empresa acha que só um programa dela empresarial é suficiente. Não é. Sim. Porque ela não consegue, somente a empresa, construir não é o foco dela, né? Exatamente, construir um ecossistema, né, que ela seja autossuficiente. Não existe isso hoje em dia, né, no mundo, né? A gente depende de todas as pessoas, hoje a gente está extremamente conectado, né? Então, eu vejo assim que uma iniciativa setorial, né, ela é muito importante porque ela traz uma possibilidade de você reduzir custos, por exemplo. Por que você vai ficar investindo numa solução que toda a indústria demanda? Por que você não junta e compete, né? Na verdade, você coopera com o teu competidor, né? Para que você diminua a barreira, né, o custo da avaliação ou do desenvolvimento daquela solução. É muito isso, né? Quando a gente pensou na época, né, anteriormente ainda, desse movimento, que foi, no caso, o Energy Hub, né, aí com a Sai do Papel, foi muito nisso, né? Como é que a gente cria um hub setorial? Não existia ainda esse conceito aqui no Brasil, né? Tinha se iniciado, né, esse processo de construção de uma visão de um hub setorial que pudesse congregar empresas e startups com uma visão, né, de lançar desafios, lançar soluções, tudo isso. Tinha basicamente iniciado aí um movimento na área de mineração, né, com um modelo com essa característica que é o Mine Hub, que hoje é um modelo muito interessante, vem funcionando muito bem.
E depois, no final, né, a gente tinha um modelo muito próximo deles e a gente, com a pandemia, teve que pivotar totalmente. Então, hoje o N-Hub ele é um hub muito que a gente chama de produto. A gente tem produtos de inovação para a empresa, para ajudar a empresa naquele início, né, do trabalho, da organização do que ela precisa fazer, ou que complemente e dê braço operacional para que ela conduza os projetos de inovação, os processos de inovação dela, mas que a gente traz já hoje um quantitativo de startups hoje conectadas que podem resolver ali 80% das dores principais, né, que a gente fala ali do H1 e um pouquinho do H2 da empresa, que a gente chama dos horizontes de inovação. Marquinhos falou muito aqui dos horizontes de inovação, né? Ali do H1 que está mais próximo do core, o H2 que de alguma forma a empresa tem algumas competências, mas às vezes não tem tanto mercado, ou tem o mercado e não tem as competências, e o H3 que é aquele mercado mais disruptivo, ela hoje não opera ali, não tem as competências, ela precisa desenvolver. Então, a gente buscou dentro, né, do Hub, trazer startups e conectar essas startups de forma imediata e mapear essas startups. Hoje basicamente a gente atingiu aí mais de 90 startups hoje no Hub, dentro dessas de 8 temáticas. Então, isso é um complemento para a empresa. Então, assim, você já tem lá um grupo de startups que podem te resolver. Por que você vai querer reconstruir isso, né? Primeiro olha para ver se existe, né? Se existir, utiliza, você vai cortar mais etapas, né? Não tem, ou é uma solução muito específica, ou uma dor muito específica que eu não tenho. Será que tem alguma startup que tenha o talento, né, e o conhecimento para resolver aquela dor? Tem, chama ela, cara, faz uma prova de conceito, estimula aquele empreendedor a entender aquela dor e ele adaptar minimamente aquela solução que ele tenha. Não tem um negócio mega disruptivo, só a empresa... uma solução nova, né? Uma solução nova. Então, poxa, aí sim faz sentido você lançar um desafio, que você pode pensar em lançar um desafio conjunto ou um desafio específico. Então, hoje existem tantas ferramentas, hoje o problema não é mais ferramenta, eu diria para você, e nem operador, né? A questão maior, eu acho que é você ter a clareza, né, de que estágio você está e estrategicamente o que você quer para você como empresa de inovação. O que você quer, na prática, ter ao final desse processo, né? Eu quero ter a inovação para quê? Né? Hoje, às vezes, a gente não pensa isso. A gente começa a executar ferramentas, programas dentro da empresa, mas a gente não sabe por que a gente quer inovação. Por que você quer inovação hoje? Você precisa inovar por quê? Está perdendo vendas? Está caindo o resultado? Se está caindo, você já passou do tempo, né? De ter que ter inovação, né? Já passou, porque é igual aquela... O resultado negativo já veio. Já veio, é igual a febre. Você está com febre já há um maior tempão e nem mediu, né? Para saber que estava com febre, né? Nem buscou ali tomar um remédio ali para diminuir a tua temperatura, mais ou menos isso. Então, essa perspectiva ela é muito importante hoje, cara, dentro das empresas. Você saber o porquê. Por que você está querendo fazer aquele programa? Ferramentas você tem vários, operadores diversos, né? Para todos os gostos, né? Desde ali, né, a galera que você quer pagar, né? 3 dígitos da galera que você quer pagar 1 dígito, mais ou menos isso. A questão não é essa, a questão maior e com boa qualidade, às vezes, de entrega também. A grande questão maior é essa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escolhendo esse caminho? Né? Por que eu derivei essa questão? E muitas vezes você tem modelos que você olha dentro do mercado, mas fatalmente você vai ter que adaptar. Você não vai conseguir pegar lá o modelo do Google, por exemplo, que seguiu todos os caminhos, né, de desenvolvimento de inovação, e é uma empresa extremamente inovadora, a gente sabe disso. Nasceu como isso. Né? Você se transformar é mais difícil, né? Exatamente. Você vindo de um conceito mais tradicional. Que é um nativo digital, né? Você, exatamente. Né, um imigrante virar um nativo nunca vai virar. Exatamente. Né? Então, você ser nativo digital é isso, mas se você olha... de alguma forma, você muitas vezes tem que realmente disruptar o teu próprio negócio. Você tem que tomar essa decisão. A dificuldade pro cara que tá lá em cima, né? O cara que já vem, que não é nativo, né? Que aí vem de um conceito bem tradicional, tal, olhar pro empreendedor e dar autonomia para esse cara. Né? Vai ser um processo difícil. Por isso, né? até, Bruno, que quando muitas vezes a inovação ela acontece na borda, que a gente fala da empresa. Acontece ali pelos piratas, né? Sim. Tem muito pirata na empresa que hackeia a empresa para poder fazer a inovação na prática acontecer. Porque muitas vezes ele mostra o resultado depois. Exatamente. Se ele consegue saber aquilo ali e ser descoberto, você acaba de alguma forma... A gente fala muito dos anticorpos da inovação, né? Que é um conceito muito interessante, né? Como se fosse o corpo humano ali. Ele sente um corpo estranho ali. A inovação muitas vezes é um corpo estranho dentro da empresa. Você vai entrar ali e vai ter ali os glóbulos brancos ali. A galera, deixa disso, não é? Não, a gente nunca fez assim. Você está querendo inovar demais, né? Segura aí a onda. É mais ou menos isso, né? Então, esses anticorpos de alguma forma criam, né, essa resistência, né, que faz parte, né, de um processo
de mudança cultural também, que a gente fala dentro da empresa. Quando a gente começa, né, a construir, né, uma mudança, né, aos poucos, né, dessa cultura, começa a dar os exemplos, né, e aí existem alguns relatos, né, e aí alguns levantamentos, né, muito importantes aí. A própria ACE mesmo faz um levantamento muito interessante, né, anual, para ver quais são as características, né, do porquê que as empresas não inovam. E muitas vezes não é tecnologia, não é a empresa não ter tecnologia, é não ter muitas vezes uma liderança apoiadora, suportadora, para fazer isso na prática acontecer. Então, quando a gente resume essa brincadeira, a tecnologia muitas vezes acontece lá embaixo. E a gente fala, não, então é dinheiro, né? Você não inova porque não tem dinheiro. Não, cara, não é porque não tem dinheiro. Ao contrário, né, dinheiro também não aparece lá como esses top 3, né, problemas sérios da empresa. Quando você olha, basicamente são pessoas. A questão principal reside em como você engaja as pessoas para esse processo, né? Como é que você estimula a mudança da cultura, né, para que você tenha uma cultura mais aberta, um pensamento mais aberto, para evitar, né, você já descartar na hora, você não querer ouvir, não, isso aqui a gente não faz assim. Não, por que não faz assim? Né? Por que você toma a decisão de fazer dessa forma e não da outra forma? Você já testou, você já viu, né, que se isso pode ser mais eficiente? Muitas vezes a inovação ela traz ineficiência no primeiro momento, porque quando você já tem um processo instituído, ele já está otimizado, muitas vezes. Sim. Então, quando você traz inovação, muitas vezes você desconstrói aquele processo. Só que, muitas vezes, você não vai ganhar 5%, 1%, você vai ganhar 100%. Né? Quando você refaz aquele processo. Mas muitas vezes você tem que demonstrar, você tem que acreditar, você tem que fazer, você tem que testar. Né? Então, eu acho que é muito nessa situação. Hoje em dia, o grande ponto é você construir esse ambiente que viabilize com que as pessoas possam dar as suas ideias, compartilhar as suas ideias, né? Ter uma liderança que suporte isso. Né? Hoje em dia, são os principais fatores hoje de sucesso numa corporação. E se isso não dá certo e não pode ser feito, o cara aparta. Bota isso na borda, constrói lá o seu laboratório separado, começa a desenvolver inovação um pouquinho longe do calor da emoção, e aí aos poucos isso aqui vai começando a entrar, se aproximar dentro do dia a dia da inovação. E eu brinco assim, a gente falava muito isso lá na BR, né? A nossa meta é não ter mais área de inovação. Porque aí com isso a inovação já vai estar permeada dentro da companhia, né, como um todo, né? Todo mundo tem que ser inovador. Fantástico. Eu falo assim, que a maior criptonita do empreendedor é o crachá, cara. Porque o cara pega aquele crachá, passa aquele crachá, ele é super inovador, às vezes ele tem até uma empresa lá fora, né, da companhia, ele passa o crachá, ele entra naquela caixa ali e ele acha que ele não pode fazer, ele não pode colocar, ele acha que de alguma forma ele não é pago, né, para isso, né, durante o dia a dia dele. Ao contrário, cara, isso é fundamental para que você possa ter longevidade na tua carreira, é você questionar o sistema, é você ser uma pessoa que, né, vai questionar, né? Às vezes eu brinco ali, aquele pirata mesmo, o Jack Sparrow da inovação, né? Tem que ser o Jack Sparrow da inovação, sim. Por quê? Porque muitas vezes é isso que vai fazer a diferença dentro da tua carreira como um todo, né? E seguir em frente. Isso é você falando aí sobre esse finalzinho aí que você falou, é muito o que é discutido hoje no papel da escola, né? Sim, né? sim. Hoje, com todo esse acesso a conteúdo, a gente tem passado e acompanhado isso de perto lá no Explica E, né? Toda essa discussão sobre o ressignificado da escola, né? Na verdade, a escola de hoje, não do futuro, é responsável não só por oferecer conteúdo, mas por provocar pessoas questionadoras. Perfeito. Né? Provocar Exato. pessoas questionadoras. Isso vai muito do modelo mental que a gente aprendeu, né? Porque assim... Porque não se ensina a ser questionador. Não, né? Na verdade é ruim, né? Você então. se sente desconfortável quando Exatamente. alguém te questiona. Né? Tem alguma coisa errada comigo. Exatamente. Né? E é interessante isso, esse gancho que você puxou, porque eu brinco assim que a mentoria de negócios é exatamente isso, é fazer as perguntas socráticas, né, que a gente fala, para questionar ali o que um empreendedor tem na cabeça. Exatamente. A gente brinca que a boa pergunta, ou ela
mexe no estômago, mexe no coração, mexe na cabeça, né? Mais ou menos isso, né? Então você tem que tentar ali criar, né, uma forma, né, de você trazer ali uma pergunta que ou ele vai raciocinar aquilo, ou vai tocar o emocional dele, ou vai gerar um desconforto muito grande ali no estômago dele. Ele fala, E aí cai uma ficha. Aí, exatamente. Aí ele para ali, olha, pensa, poxa, ó, realmente isso aqui faz sentido, eu posso fazer diferente, eu tenho condição de trazer alguma questão, então eu vejo muito nesse sentido, né? Então, esse processo, né, do perguntar, do questionar, ele é algo fundamental. E o empreendedor, ele tem que ter essa mentalidade de aceitar esse questionamento, porque só assim ele cresce. Né? Só assim ele cresce. O empreendedor, ele cresce com a possibilidade dele estar interagindo com profissionais, né, que tenham mais experiência do que ele. Os grandes empreendedores têm uma grande habilidade, que é a habilidade de ouvir. Né? De ouvir e avaliar e muitas vezes desapegar também de alguns paradigmas, né? Então, aquele conceito de, não, tô aqui dentro da garagem, escondido, criando meu protótipo, criando minha coisa. Cara, hoje em dia o cara tem que ir pra rua, tem que dar a cara a tapa, tem que saber ouvir, tem que saber ouvir crítica, né? Total, e muitas vezes nesses contatos é que você bivolta, pivota, trivolta, né? Dá pirueta. Dá pirueta e muda completamente seu modelo de negócio, e aí sim as coisas começam a acontecer, né? Perfeito. Tem muito aquele conceitozinho de garagenzinha, cara, esquece isso, vai pra rua, né? Tem contato com quem... Trazendo a conexão, lembrei de uma coisa que aconteceu comigo no LinkedIn. Eu vi uma matéria, né? Sei lá onde foi. Eu vi uma matéria e vi o nome do CEO do grupo, né? E aí, cara, porra, eu queria trocar uma ideia com esse cara. Velho, eu fui no LinkedIn, botei o nome dele, achei o perfil, botei pra seguir e eu mandei exatamente essa mensagem no privado dele, né? Fala, velho, beleza? Cara, sou o Bruno do Expliquei. Velho, queria muito bater um papo com você. Desculpa a cara de pau, mas em resumo é isso mesmo. Ele, pô, Bruno, massa, amanhã 9 horas. Perfeito. Exatamente assim. Perfeito. Né? E a gente vê... Eu já disse isso algumas vezes aqui no podcast, velho. O cara tem que ser vendedor o tempo todo. Claro, né? claro. Tem que ir pra rua, tá vendendo seu negócio e não é vender de monetizar, né? Por quê? Por exemplo, a gente bateu aquele papo no evento, né? Perfeito. De lançamento da Acelera-se. Foi aquele ganchozinho que eu cheguei no seu ouvido, deu um pitchzinho ali de 10 segundos. Ali é o momento da venda que criou uma conexão, que a gente começou a trocar uma ideia, coisa de 10, 15 minutos. Exato. Né? Estamos aqui hoje trocando essa ideia, batendo esse papo, trocando essa experiência. E você dando essa aula pra gente. Nada que né? nada. É isso. E assim, Bruno, eu falo assim, poder contribuir, cara, eu vejo assim, um ecossistema empreendedor em qualquer lugar do mundo, né? Talvez do universo, eu diria. Tiver outros, né? Universos aí, né? E a gente sabe que tem, com certeza tem, né, ô Ricardinho? O universo existe, meu amigo. Total. E aí a gente fala muito isso, né? Da possibilidade de você ter... em todo o ecossistema você tem que ter duas palavras assim críticas, né? Que é colaboração e confiança, cara. Todo o ecossistema do mundo é confiança e colaboração. Sem confiança e colaboração, você não consegue fazer nada. Então, quando você confia, você colabora. Quando você colabora, você confia. Então, é um ciclo virtuoso, né? Então, e isso é o que a gente precisa. O brasileiro é meio desconfiado, né? Muito. Mas por isso que aqui, né, é interessante isso, que a gente tem, e aí essas questões culturais, né, e do ponto de vista da visão do povo, né, da construção, né, desse ambiente empreendedor nacional, ou pelo menos, né, de cada ecossistema regional, ele tem que respeitar não só o tempo, mas também as características do ecossistema. Então, eu brinco, assim, eu estou inserido, né, no ecossistema do Rio de Janeiro, e assim, o Rio de Janeiro é o segundo maior, vamos dizer, estado do Brasil, assim, em população. Ah, beleza. O segundo ecossistema. Não é, ele é o quinto, né? Então, assim, e é interessante porque, e o segundo aí em PIB, né? Em geração de riqueza do Brasil, é São Paulo e Rio, né? Então, assim, o que era natural? São Paulo é o primeiro ecossistema do Brasil, né? Em inovação, né? Ecossistema de inovação, naturalmente o Rio deveria ser. E não é, por quê?
talvez por causa dessa questão que você falou, né, muitas vezes, de você ter todos os elementos, mas você não ter, ou até então não tinha, a possibilidade de você conectar esses agentes, né, construir essas pontes, né, como um todo, entre os stakeholders, né, que a gente fala. Eu estou participando de um projeto muito bacana lá, do MIT, né, que é o MIT RIP, né, que é um programa de aceleração regional, quase assim, o MIT, né, que é o Instituto, né, de Massachusetts, né, ele construiu algo muito fantástico, que foi uma transformação que a gente chama da área onde o MIT está, dentro de Boston, que é o Kendall Square, né. O MIT, a gente tem muitas vezes a visão do campus aqui, como um campus assim, todo, né, tudo junto ali, né, tal. O MIT são vários prédios, né, dentro da cidade, né, um negócio muito interessante. E eles construíram uma forma de você acelerar uma região do mundo, né, qualquer região do mundo, como se fosse uma startup, cara. É uma parada fantástica, assim. Então, a gente está passando lá no Rio de Janeiro, né, o ambiente do Rio de Janeiro, dentro da tese de energia e sustentabilidade, um programa de aceleração, que a gente está sendo acelerado como uma startup, cara. Foi um negócio fantástico. E aí, ele olha lá, pô, quais são as dores, né? Igualzinho, né, um modelo, né, que a gente fala, já sabe, vamos validar suas ações, quais são as ações que você precisa fazer, hipóteses, né, que você tem dentro do ecossistema para você poder construir conecte as 5 pontas, né, que são o governo, o capital de risco, o empreendedor, as corporações, as universidades. Conectem esses 5 agentes, vejam pessoas que consigam, né, construir isso na prática e fazer com que essa questão aconteça. Né? E você está fazendo a conexão com o Sai do Papel. E na verdade, assim, a Sai do Papel, eu estou lá como um board member representando a ponta empreendedora dentro dessas 5 pontas, né? Então, assim, é um programa bacana que vai ter um rollout, a gente está até vendo aqui como é que a gente consegue, né, estimular e trazer, talvez, esse movimento para cá, para Sergipe. Eu acho que poderia ser um grande fomentador, né, desse processo. Por quê? Porque o ecossistema de Sergipe é um ecossistema que já tem todos os agentes. Vocês têm aparatos aqui de infraestrutura de dar inveja, talvez, a outros ecossistemas dentro do Brasil. A gente pega aqui Sergipe Tech, super infraestrutura, o NIT, né, um puta de um parque bacana pra caramba, as universidades, tanto o IFES quanto a Universidade Federal, né, com grandes aparatos também. Então, assim, a gente tem muita coisa bacana aqui dentro do estado. O sergipano precisa aparecer mais. Muito, muito, assim. Não ter medo disso, né? Exato, e a gente tem ali, como eu comentei, né, um pouco, né, a gente tem grandes exemplos aqui de empreendedores sergipanos que estão fazendo a diferença no ecossistema do Brasil e talvez do mundo, tá? Com startups de pagamento, com startups ligadas à área de varejo, né? O Quero Delivery, por exemplo, é um grande exemplo disso, competindo com grandes gigantes, né? Com o iFood, imagina aí, o iFood representa 80% hoje do delivery do Brasil, grandes grupos, né? Recebeu bilhões aí de investimento. Então, assim, é muito bacana você ver a possibilidade, né? Dentro do ecossistema de Sergipe, você ter isso, e tem grandes também, vamos dizer, instituições, né, colocadas aqui, como o Sebrae, como, né, a FIES, né, outras grandes, né, iniciativas, né, que estão aqui, as estruturas de fomento, que talvez a gente precise, e obviamente acelera-se, né, tá dentro desse contexto como uma Venture Builder, para ajudar essa caminhada do empreendedor também, né? A gente tem os programas de aceleração com o time da Acelera-se, né, startups. Então, assim, existe, né, o Marquinho teve aqui, né, ele é um cara que é um super promotor do ecossistema, né? Entusiasta, um super promotor do ecossistema de Sergipe, está encaixado aí em diversas iniciativas no ecossistema nacional e internacional. Então, assim, a gente tem hoje, eu brinco assim, tem o padeiro, tem a farinha, tem o ovo, tem todos os ingredientes para fazer aquele pão maravilhoso, e muitas vezes o pão não sai do forno, né? É mais ou menos isso, né? Cara, então, eu como sergipano, empreendedor sergipano, já passei por muita coisa. Assim, o sentimento que eu tenho é esse medo de aparecer, né, do empreendedor sergipano é muito, sabe aquele pezinho atrás, poxa, vão roubar minha ideia, saca? E aí faz um link com uma coisa que a gente tava conversando lá antes de começar nosso papo, né, que essa galera esquece que inovação, novos negócios, etc., é 10% a ideia, 5% a ideia, 2% a ideia, né, e 98% a execução. Exato. Né? Cara, velho, eu tenho meu bloco de notas aqui é cheio de ideia maluca na cabeça que vai surgindo, eu vou anotando, vai surgindo. Velho, eu posso postar, posso entregar para quem quiser. Execute.
né? Execute. Eu tenho esse sentimento assim com o empreendedor sergipano, tem muito esse receio de aparecer com medo do que pode acontecer. Cara, o que importa é a execução, né? Isso eu acho assim, Bruno, isso é um processo, é natural, isso aí, assim, não é só aqui não, em vários lugares tem muito isso, né? Quando a gente vai para ecossistemas, né, mais maduros, exatamente, né? Por exemplo, pega lá o Vale do Silício, pô, não dá para comparar. O Vale do Silício tem, a gente fez 200 anos aqui, o Vale do Silício tem 100 anos ali, né? Começou esse processo como um todo de desenvolvimento, né? Dentro do lugar, aí a construção da visão do Vale do Silício foi algo já muito disruptivo nesse sentido. Pessoas que queriam empreender, queriam, né? O Go West, né? Lá dos Estados Unidos foi muito isso. Pô, o cara não tinha nada, era mato, mais do que mato, né? Era um negócio assim, né? Que o cara ia e nem sabia se voltava, né? Se ia morrer. É mais ou menos essa questão. Então, assim, ó, pegou lá, fincou a tua bandeirinha, a terra é tua, segue aí a tua vida, faz a corrida ao ouro, né? Era muito isso, né? Então, sempre foi um estímulo ao empreendedorismo de você gerar esse tipo de ação. E aqui, né, como você falou aqui no Brasil, a gente fala muito e quando a gente fala de ideia e execução, eu falo, a gente às vezes acha que é ideia mais execução, né? E não, cara, ideia vezes execução. Porque não adianta você ter uma ideia, né? Não é mais porque você tem uma ideia nota 10 e uma execução. A inovação é um produto, né? É um produto, cara, desses dois componentes, né? De ideia vezes execução. Tu pode ter uma ideia nota 10 e uma execução 0. É só aquele cara que fica pensando em novas ideias, mas não executa nada. E aí é 0. O impacto é 0, porque você não gera impacto nenhum. Por outro lado, você pode ter uma ideia nota 5 e uma execução nota 100, né? Vamos dizer, né? Nota 10, você tem um super produto. Muito valor, né? Muito valor. Mais valor. E mais ainda, a gente fala que, né, o caminhar faz o caminhante, né? Então, no processo de inovação, nada está pronto, né? Longe disso, né? Você tem ali uma percepção na prática, quando você pensa numa ideia. Com certeza, quando foi pensado, né, numa grande, né, eu diria ali, uma grande ideia que veio a disruptar talvez um setor, um segmento, teve muito sangue, suor e lágrimas. A gente pega a própria Apple, né, como um exemplo. Exato. Pô, até você conseguir chegar, né, num processo disruptivo como esse, cara, alguns acertos e erros, né, que foram sendo algumas construídos. Pivotadas, várias piruetas. Todas. Vários mortais carpados, né, como a gente fala aí, dentro desse contexto. Então, assim, isso é muito, muito relevante quando a gente fala do empreendedor. E, assim, não tenha medo de compartilhar a sua ideia. Em outros ecossistemas mundiais, cara, você abre a tua ideia, porque muitas vezes o que falta para você fazer a tua ideia acontecer, o que falta para você construir um unicórnio é exatamente aquela pessoa que vai se conectar com você, exatamente, que vai virar talvez do teu sócio, vai virar o teu investidor anjo, que vai viabilizar aquela tua ideia. Então, isso é muito claro, né? Essa possibilidade de você compartilhar é algo natural e fundamental. Grana só com a ideia, né? Sim, para você conseguir executar. Né? Sim, e é muito isso, né? Essa questão brasileira, ele tem realmente um nível de confiança baixo. E isso dificulta a geração de negócios como um todo, não só negócios inovadores, negócios como um todo. A gente sempre acha que o outro está querendo levar uma vantagem em cima de você. Eu falo assim que a primeira pergunta, né? A primeira pergunta, você vai vender alguma coisa. O cara pergunta assim, quanto é? É 10? Você tá ganhando quanto? Você tá ganhando quanto? Porra, cara, quanto eu tô ganhando é problema meu. Se o valor do produto faz sentido para você e você vê valor no que eu tô te vendendo, é o que vale o produto. É simples assim. Então, essa questão, né, normalmente em outros ecossistemas isso não acontece. O cara não te pergunta quanto você tá ganhando. Ao contrário, se aquilo ali gera valor para você, você vai pagar o valor que é necessário, ou que aquilo gera de valor na prática, né? Então, essa eu acho que é uma questão de evolução do ecossistema, né, como um todo aí do Brasil, e ele está evoluindo, né? Eu acho que a gente tem aí muitas características bacanas, por exemplo, a gente tem alguns pontos de atenção, né, que eu vejo, e aí tem alguns índices muito importantes para a gente monitorar. Hoje dentro do Brasil a gente tem o Global Innovation Index, né, que é o GII, que avalia o país, né, quanto ao ambiente de inovação. O Brasil sempre está andando de lado aí em 60, entre 60 e 70 do mundo. Só para dar uma ideia, o Vale do Silício é número 1, né, dentro desse processo. Portugal 30, né, em posição. Então, Portugal, por exemplo, fez aí
uma revolução em 10 anos, né, dentro dessa perspectiva do ambiente empreendedor europeu, estimulou, criou vários mecanismos de aceleração, né, do processo de inovação, atraiu muitos talentos dentro, né, do ecossistema europeu como uma porta de entrada para o ecossistema europeu como um todo, né, Portugal sendo essa base, né, tecnológica. É um país que tem dificuldade, né, não tem grandes, né, limitações, né, e eu acho que isso é muito interessante, esse paralelo, quando a gente pega Portugal, por exemplo, Israel, né, como um grande ecossistema mundial hoje, com tranquilidade aí, top 10, né, top 7 do mundo hoje, muito por causa disso, né, muitas vezes a inovação está muito conectada com uma dificuldade, né, que você tem que superar de alguma forma dentro do ecossistema. Esse é o problema, né? E a gente volta para o conceitozinho básico. Exato, a gente acaba tendo aqui muito, né, no Brasil, muitas oportunidades, muitas possibilidades. A gente tem um país muito rico, muito disponível, né? A gente tem muitas características, um país que tem um mercado consumidor muito pujante, né? Não é todo país do mundo que tem 220 milhões de pessoas que podem consumir um produto, né? Então, às vezes, o empreendedor também, quando cria, né, uma solução aqui no Brasil, ele acaba ficando muito limitado com uma visão só dentro do Brasil, né? E quando você pensa o empreendedor fora, ele não olha só. Se ele olhar só Israel para fazer a solução dele, ele não vai vender nada, né? A gente está falando ali de 10 milhões de pessoas, né? Então ele está olhando o mundo, está olhando a Europa, está olhando o mundo como um todo. A mesma coisa nos Estados Unidos, idem. Então, essa possibilidade de você vencer essa barreira mental de olhar não só o mercado daqui do Brasil, mas enxergar que é possível também atingir outros mercados, te traz uma outra perspectiva. Outro ecossistema fantástico que vem evoluindo fortemente para o lado da inovação, que já era um ecossistema extremamente desenvolvido em P&D, que é a Coreia do Sul, por exemplo, né? Ganhou no último Global Innovation Index mais de 10 posições, quase 15 posições, está lá em top 15 agora, era top 30, né? Mais ou menos ali nessa faixa. Por quê? Porque começou a construir as bases necessárias para que você estruturasse o ecossistema de inovação para que ele pudesse crescer junto. E o Brasil, a gente ainda anda um pouco de lado dentro da parte de inovação. Na parte de produção científica, a gente avançou demais, né? Então, o Brasil hoje é muito bem posicionado, aí top 20 no mundo em produção científica. Então, a gente fala muito assim, como é que hoje eu consigo, né, shiftar isso hoje dentro do Brasil, de conseguir pegar paper e virar nota fiscal. É mais ou menos isso, né? Como é que eu consigo transformar essa questão? E talvez a grande solução disso é como é que eu conecto mais empreendedores e universidades, como é que eu conecto mais as indústrias, né, com as universidades, com empreendedores. Eu acho que esse processo, né, dessa conexão e conjunção é que vai fazer com que, na prática, a gente consiga evoluir e dar o próximo passo do empreendedorismo hoje nacional. Ai, papai. Ricardinho, meu amigo. Que aula! O Ricardinho tá até aqui, né? Ele tá aqui, né? Eu fico imaginando como é que vai como é que tá a cabeça do Ricardinho agora. Acho que ele nem vai dormir, cara. Hoje, hein? Vai ficar a cabeça ali, né? Muito acelerada, hein, Ricardinho? Tem horas aqui que eu ficava, meu Deus do céu, eu ainda tô pegando raciocínio anterior. Tem que voltar umas 3 vezes aqui no podcast, né, meu amigo? Ouvir 3 vezes aqui o círculo. Eu sinceramente espero que você que esteja acompanhando o podcast aí, você entenda a necessidade e a liberdade que você tem em retornar quantas vezes forem necessárias para você... Botar numa velocidade 0.8, exatamente, dá um slow, né? Ao invés de dar uma aceleração, dá um pause, anota, dá um pause, anota. Esqueça as velocidades altas, porque esse é um tipo de conteúdo que você tem que realmente fazer anotação e aplicar no seu modelo de negócio, aplicar também, sei lá... No seu dia a dia. No seu dia a dia, né? Porque é rico. Isso aqui não é um podcast de entretenimento, é um podcast de aula, praticamente. Muito bom. A gente estava falando nisso, né, aí que o Ricardinho comentou agora, né? Se a gente tivesse que resumir, né, talvez esse tempinho aí, essa 1 hora aí que a gente está conversando aqui, né, que está super agradável aqui, super bacana. A gente fala ali das 3 palavras mágicas, né, que eu sempre coloco ali, vontade, compromisso e persistência. Isso o empreendedor tem que ter, a gente no dia a dia, nosso profissional tem que ter, na nossa família a gente tem que ter. Então, assim, exercitem bem isso, né, a vontade de ter essa vontade, ela é algo que vai te gerar um sonho, né? Muitas vezes o sonho ele gera vontade de executar algo, né? A partir daí você cria o comprometimento, né? E aí o compromisso, né, de fazer isso na prática acontecer, você vai criar as estratégias, né, os planos para que você consiga lograr êxito naquele teu sonho, tirar o sonho do papel, né? Como a gente fala, né? Conseguir fazer trabalhar a execução, o compromisso na prática a execução, e a persistência para você manter
né, o foco naquilo que você está colocando. Se você tiver que pivotar alguma coisa assim, você pivote, mas mantenha ainda aquela vontade clara, né, e colocada, né? Então, com isso você consegue de alguma forma construir aí qualquer coisa na sua vida, né? Quer seja aí um sucesso profissional, um sucesso familiar ou então um sucesso dentro do empreendedorismo. Tem um grande amigo meu, Duarte, a gente trabalha junto, ele é meu CEO, né? A frase que ele fala todo santo dia, Brunão, 1% por dia. É isso aí. 1% por dia. Cara, fantástico. 1% por dia. Vamos nessa, se alguém me perguntar, né, se eu quero melhorar 1% do meu tempo de corrida, por exemplo, o meu tempo de triatlon, por exemplo, eu vou falar, cara, eu quero melhorar 1% a toda prova que eu for fazer. Porque às vezes a gente acha isso, porque 1% depois de 5 anos, né? Todos os dias, você imagina o que você vai ser. Você vai ser lá um Thanos, né? Vai ser um super-herói ali ao final, né, desse processo ali. Vai mandar. Você falou a língua de Bruno. É mesmo? Bruno gosta disso aí? Gosta desse. Você é um nerd profissional. Ih, rapaz, então a gente vai ter aí outro podcast aí. Pode fazer o dedo de. Não, o estalo de Thanos, né? Pode ser um outro podcast aí inspirado aí. Luiz, me diga uma coisa. A gente tá chegando aqui na nossa reta final. Certo? Antes de entrar no tema que eu deixei aqui pro final, que você sabe qual é. Eu tenho um desafio. Legal. Resuma o papo da gente em uma frase, que vai ser o tema do episódio 6 do Foguete Sem Ré. Que bicho manhoso. Não, cara. Manhoso não, eu sou esperto. Você não quer nem pensar no tema mais. Não, meu amigo. Ele vai fazer isso com todo mundo agora. Não, vou não. Vou fazer com ele. Quem vai decidir o tema é ele. Resuma uma frase. Isso é legal. Resuma uma frase. Nosso podcast de hoje. Nosso episódio 6 com Luiz Mandarino. Cara, eu falaria assim, você sabe como empreender, né? Você sabe como tirar sua ideia do papel, por exemplo? Se você pensa, né, ou consegue, né, pensar em iniciativas, né, que possam construir um novo ambiente, né, de inovação, talvez aí a gente possa pensar numa frase mais de efeito, né? Vou dar uma pensada aqui, Bruno. Você me desafiou. Você me desafiou aqui, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou sair aqui com um slogan aqui. Veja, se a gente colocasse Luiz e Cris conversando, meu amigo, ia ser Cris é minha esposa, meu irmão. No seu viés aí. Pô, pense, Ricardinho. Imagina, hein? Rapaz. Esse é o desafio, por isso que eu mandei o desafio pra ele. Claro. Meu amigo, o que esse bicho fala pro conteúdo, eu quero ver agora ele resumir em uma frase. Ouviu, né, Cris? Eu não sei se foi uma crítica, mas... Não, a crítica não. Não, pra mim é um elogio. Claro. Pra mim é elogio. Falar um bocado. Claro, acho. Muito bem, viu? Imagine, colocar o Luiz Mandarino aqui na minha frente e ele pergunta uma coisa e ele resume uma frase. Ele pergunta 15 minutos de podcast. Estamos aí passando. Perfeito. Né? Esse é o verdadeiro podcast. Luiz, agora o que eu queria falar. Cara, eu comecei a correr. Vai fazer um ano e 7 meses, mais ou menos. Né? Eu pesava 122 quilos. Né? Sério, Bruno? Sério. Que maneiro, Fiz cara. a cirurgia bariátrica, né? Certo. E aí comecei a correr, tal. Quando o médico liberou, comecei a correr, fazer atividade física. Comecei na musculação e comecei a correr e deslanchei, né? Tem mais ou menos uma semana que bati meu primeiro 21K. Que legal, cara. Certo? Que legal. Bacana. Cara, super inspiradora essa história. Eu queria bater o 21 em dezembro. Sei, porra, né? Então... Queria bater um 21 em dezembro. Vai dobrar a meta, hein, Ricardinho? E aí... Bati agora, tal, poxa, quero felicidade. Confesso a você que isso deu um tilt na minha cabeça, porque quando eu bati 21, eita, pô, minha meta é dezembro, bati agora em agosto, finalzinho de agosto. Eita, pô, eu vou fazer o que agora? Exatamente. Né? Mas eu vou bater mais uns 3,21 até o final do ano. Ano que vem tem uma meta de bater a minha primeira maratona. Legal. Né? E eu tenho a meta de fazer o Ironman no final de 2024. Bacana. Legal, Bruno. E aí entrei no seu LinkedIn, meu amigo. E aí vendo lá o pergaminho, né? Cacete. Luiz, além disso tudo... Além de tudo isso aí, ainda além disso tudo... Eu tô falando sério, gente. Entra no LinkedIn do cara que vocês vão ver um pergaminho. Que foda.
E aí o cara ainda mete no final, né? Tem as tags, né? No final, boom, Iron Man. Cara, você é muito louco, velho. Me conta essa história aí, velho. O que é isso? Isso é interessante, cara, porque assim, eu até aí né, em 94, início de 94 aí, 94 que eu fiz essa transição. Até então, não, cara, eu era totalmente sedentário, não fazia nada e tal. E aí eu iniciei aí o processo, né, de atividade física, não gostava de ir pra academia. Iniciei um casal de amigos nossos, falou assim, convidou eu e minha esposa pra gente comprar um patins. Foi esse início aí do Iron Man, começou no patins. É que nem engenharia química pra terminar onde você tá. Exatamente, exatamente. E aí foi interessante que a gente começou, porra, eu tinha muita dificuldade, cara, pra fazer, caí 40 vezes no primeiro dia, eu falei, cara, vou desistir desse troço, mas eu falei, não, vontade, compromisso e persistência, vou lá, vou continuar. Cara, comecei a evoluir, comecei a caminhar ali na patinação, comecei a melhorar, né, o desempenho no patins. Fui para a parte que a gente chama de slalom, que são aquelas manobras, né, com patins. Comecei a fazer muita coisa com vídeo na internet na época e tal. E aí depois fui para corrida de patins, né? E aí é interessante porque no meu primeiro ano, né, que foi 2003, né, foi 2003 para 2004, esse processo, eu fiz a minha primeira maratona de patins. E aí eu falo para vocês, cara, não faça uma maratona de patins como eu fiz, né? E eu fiz tudo errado, né? Brunão, você correu o seu 21. O seu tênis não era um tênis novo, né, Brunão? Era aquele tênis bem amassadinho, aquele tênis que você já conhecia. Você já conhecia o que você ia comer durante a prova, você já tinha estudado o percurso, você já tinha feito tudo. Eu não fiz nada disso, cara. Então eu fui lá, fui fazer. Aí, rapaz, no final eu não conseguia mais andar, perdi unha do pé, tudo isso. Depois disso, eu falo que eu aprendi, né? Eu falei, ó, vamos caminhar com isso lá. E aí, de 2004 até 2009, eu fui evoluindo nisso e virei campeão brasileiro de patinação de velocidade master em 2009. Depois de 2009, aí eu parei, né? Parei patins. Ricardinho é um louco. Parei patins. Um louco. Parei patins. Aí falei, ó, vamos começar a correr. Aí a minha esposa também fazia, ela sempre, eu tenho, normalmente nas minhas lives ali que eu falo, tem vários troféus assim atrás de mim. Eu só tenho um troféu, o restante é tudo da minha esposa, né? Rosane, minha esposa, grande esposa lá, pessoa que, né, uma super inspiração aí. Colocou. Aí, beleza. Seguimos, fomos pra corrida. Aí foi a mesma coisa que foi você, o Bruno. Comecei lá nos 5 km, fui indo, 21, natural. Depois que você bate o 21, você fala, poxa, quero fazer uma maratona. Aí segui, treinei, fiz a maratona. E aí, nesse momento da maratona, é interessante, porque até os 21, eu, cara, não tinha assessoria nenhuma. Fazia planilha lá de revista, né? Também nada, né, que deveria fazer. Aí entramos numa assessoria, a galera que até hoje a gente está lá, né, o Tobias, né, que é uma galera fantástica, time muito legal. E aí a gente continuamos seguindo aí o desenvolvimento, e aí a questão do Ironman, e a questão, na verdade, do triatlon, veio de uma prova despretensiosa que a gente foi assistir. Né? A gente falou, olhamos lá, falou, poxa, ó, vamos fazer triatlon? Minha esposa falou pra mim, eu falei, ó, Rosane, tudo bem, mas eu não sei nadar, realmente eu não sabia nadar, tinha fobia, né, de mar, nunca aprendi a nadar, né, quando criança, e andar de bicicleta eu aprendi com 30 anos de idade, então assim, tinha muito pouca fluência de andar de bicicleta. Então foi um processo de aprendizado. Escuta isso, peraí, Luiz, me perdoe, meu amigo. Tinha pouca fluência. Ó, isso aí bicicleta. Falei bonito, hein? Agora eu vou dar um papo reto. A gente geralmente nós não mega atletas, ele fala, não tenho muita prática. Exatamente, mas eu vou dizer que na prática, o que é não ter fluência, né, andar de bicicleta e não ter prática? É ter que usar quatro pistas para fazer uma curva. É isso, meu amigo. Só consegui andar em linha reta e mesmo assim, ainda parecendo bêbado. Era exatamente isso que aconteceu comigo. Então eu tive que, de alguma forma, né, começar a caminhar e andar. E aí foi em torno de 5 anos, mais 40 provas de triatlon, né? Desde o primeiro triatlon aí curto até o Ironman, né? Então, assim, isso foi legal porque é um processo, né, cara? Eu falo assim que tudo... E por quê? Porque eu tinha esse objetivo, né? Então, quando a gente tem aquele objetivo, aquela meta, aquela vontade, todo o processo, ele é algo que te dá experiência para que você chegue naquele momento. E quando você chega naquele momento, é natural de você pensar no próximo passo, né? No próximo passo. E é um pouco isso, né? No meu caso, o meu próximo passo era o Ultraman, né? Era fazer lá 3 Ironmans em 3 dias, né? Era fazer uma prova super longa, né? E tal.
E aí eu acabei, né, aí voltando ao início do podcast, eu tive que interromper esse sonho, né, e aí a gente reshifta os sonhos ou mantém esses sonhos ali um pouco mais adormecidos pelo acidente, né, e aí, obviamente, a vida da gente também toma outros rumos, né, caminha outros rumos. Hoje eu ainda treino e tal, mas hoje eu tenho uma outra abordagem e um outro foco, né, exatamente para trazer essa visão do empreendedorismo, né, eu tô colocando muita energia nisso. Eu vejo que a gente tem um momento, né, assim, na vida da gente que a gente define também o nosso propósito, né? E muitas vezes o treinamento, né, ele é algo que vai te dar energia para você construir o teu propósito. Então a atividade física para mim é muito essa forma de energizar, né, de trazer mais energia para o dia a dia, trazer mais foco, trazer mais vontade, né, de conseguir realizar e colocar isso na prática para fazer. Você falando aí, meu amigo, fiquei todo arrepiado, velho. Porque, assim, pra mim, a corrida, pessoalmente, a corrida foi um divisor de águas, assim, um fator transformador. E olha que eu acredito bem que eu tô no início do processo, porque toda vez que eu posto, assim, meus resultados, cara, sem brincadeira nenhuma, acho que umas 10, 15 pessoas, eu tenho alguns relatos, alguns depoimentos de amigos e conhecidos que começaram a correr por minha causa, que fizeram a cirurgia por minha causa, né? E aí, cara, quando eu consegui fazer o meu primeiro 10 correndo sem parar... Caramba, é fantástico. Cara, você olha assim, porra, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa na vida. É isso. Eu falo, se eu bati Bruno, os 21, eu consigo fazer, se eu quiser. E cara, quando eu terminei os 21, que a ficha caiu, tipo, eu achava que eu ia ficar bem emocionado na hora, não sei o que, eu fiquei ok. Mas, velho, quando eu... Só interrompendo, Luiz. Mas quando eu cheguei em casa, que eu olhei pros meus 2 moleques. E papai, que não sei o que e tal. Aí eu sentei no chão, peguei os 2 todos suados, comecei a chorar assim, disse, olha, vocês 2. Um tem 3, vai fazer 3 agora domingo. Que bacana. E o outro tem 1. Peguei os 2 assim, os molequinhos olhando pra minha cara e disse, olha, entenda uma coisa, vocês 2. Vocês conseguem fazer tudo que vocês quiserem. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam disso, que é isso que o esporte proporciona. Exato. E aí, fazendo um link, cara, é por isso que os grandes executivos do mundo, né, são grandes esportistas. Sim, né? sim. É porque essa disciplina, né, cara, que o esporte traz, você transpõe, né, vou usar essa palavra que o Ricardinho me ensinou aqui antes, né, que é translada, né, você translada, né, essa experiência, né, vamos dizer assim, para outros momentos outras da tua esferas vida. Da sua vida. Exatamente, né? Outros níveis, né, da tua vida, né? Muito por causa disso, porque o esporte ele posiciona, né, a necessidade de você ir contra muitas vezes o que o teu próprio cérebro está dizendo para você. Exatamente. Então você fala assim, pô, correr é algo natural? Não, cara. Então toda hora o teu cérebro está te sabotando, está dizendo para você não fazer. Não quer que você gaste energia, né? Exato, tá dizendo para você não fazer, para você não levantar, né? 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para poder pegar lá e nadar no frio, né, e tal. Então assim, é muito isso, mas o que te move, né? O que te estimula a fazer isso? Por que você na prática levanta da cama? Não é diferente, né, de você te estimular a levantar da cama para ir pro teu trabalho, né? O que te estimula você levantar, né, para ir fazer lá uma atividade? É a mesma coisa, sabe? Então, quando você vê um senso de propósito e atua nisso, né? E é aquilo que você falou, né, Bruno? Você passou por uma grande transformação, não só uma transformação física, porque essa a gente olha no espelho, mas às vezes a gente não consegue perceber a transformação mental que a gente precisa fazer, de padrões, de processos, de gatilhos, né, mentais que a gente de alguma forma tem dentro desse contexto, né, que a gente hoje está inserido, né? E isso não é somente, né, quando a gente está falando de esporte, mas quando a gente está falando também, quando a gente traz, né, para o dia a dia aqui da inovação, do empreendedorismo, né, mesma questão. Se você não transforma, né, não consegue pensar numa transformação de forma mais profunda, você realmente só vai ficar ali na borda, né? Só vai ficar, eu falo assim, cara, às vezes você tem que realmente, não dá para só nadar na superfície, você tem que mergulhar. E aí, se mergulhar, você tem que criar um desconforto muitas vezes, você tem que ir lá fundo, né? A beleza de sair da zona do conforto. Exatamente, de ir lá fundo, entender, né, quais são esses padrões mentais que você tem, o porquê que você tomou essa decisão na época, né, de alguma forma criar ou ter outros hábitos. Então eu vejo que você adotar, né, uma ação e tomar essa decisão, com certeza ela foi uma motivação que excedeu não só a você,
obviamente, mas no entorno, né? Você com certeza pensou, não só em você, mas pensou no que você poderia perder se você não fizesse a transformação. Exatamente. Eu vejo, é muito isso, né? Às vezes a gente não está, como é que eu posso dizer? A gente não está apto, né, a abrir mão. Muitas vezes a vida é abrir mão de algumas coisas, né, em prol de outras, né? Então, você conseguir fazer isso na prática, isso não é diferente no empreendedorismo. Às vezes o empreendedor tem que abrir mão, ele tem que let it go, né? Tem que deixar a coisa acontecer para que isso na prática possa fazer. Quer seja ter que demitir um sócio, quer seja esperar aí, né, segurar para ter um investimento, quer seja, né, ter que correr atrás aí de alguém, né, que possa ajudá-lo na próxima etapa, ter cara de pau mesmo, né? A gente tem que ter cara de pau. Então é muito nesse sentido. Ricardinho, meu amigo, estamos chegando ao fim do 6º episódio do Foguete Sem Ré. E só por isso tudo que a gente já fez até agora, Ricardinho, eu já sou extremamente grato pelo nosso projeto. Então bora acabar. Pô, não, acabar um cacete. Estamos começando agora, papai. Ó, o Ricardinho falou pra mim aqui que, ó, já tem fila na porta começou. aqui. Várias pessoas querendo gravar aqui. Ele vai até, talvez, meia-noite, né, Ricardinho, hoje, né? Até 1h da manhã. 1h, que maravilha. Ó, com certeza editando você vai levar esse tempo aqui. Cara, que fantástico, Luiz. Que fantástico. Muito, 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 muito obrigado. De coração, cara. De coração. Eu sabia que a gente ia ter muita coisa pra conversar. Eu sabia que a gente ia ter muito conteúdo. Mas o que eu acho mais bacana, assim, toda vez que uma pessoa tá aqui na minha frente e a gente começa essa troca, como existe uma construção até de intimidade, né? Total. A construção de intimidade. Poxa, a gente tinha conversado bem rapidamente lá no evento e a gente bateu esse papo de maneira... A gente foi em diversas camadas e diversos níveis de profundidade e encerrar com esse final, para mim, foi fantástico. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo agradeço, Bruno. Preciosíssimo. Que nada, né? cara. Muito obrigado, Eu acho assim, muito obrigado cara, mesmo. sempre, né, Bruno, e aí o Ricardinho também, né, pessoa fantástica aí, a gente tem, cara, que ter a oportunidade, né, de retribuir o que a gente, de alguma forma, recebe, sabe? E a forma de retribuir isso é poder impactar as pessoas, impactar no sentido de que se parte dessa fala aqui conseguir ajudar, né, ao empreendedor ter lá um estalo, um insight, ou até ele gerar essa conexão, falar, pô, cara, eu achei essa questão, pô, eu quero ver lá o perfil do Mandarino, pô, será que o Mandarino pode me ajudar em alguma coisa? Cara, eu vou poder tentar te ajudar em alguma coisa. Nem sei, pode ser até que eu não consiga, né? Mas, cara, tenha certeza, né? Tenha certeza que pelo menos ali eu vou espanar você para algum lugar ou alguém que eu possa conhecer dentro da minha rede, né? Que possa de alguma forma te ajudar em alguma coisa. Eu acho que essa é uma questão que a gente fala muito nos ecossistemas de inovação, que é o dar primeiro, né? O give first, né? Para depois ter o give back, né? Mais ou menos isso. Então, Exatamente. Você tem que de alguma forma estender a mão, né, para isso. A gente fala lá no Rio, né, a gente tem a frase lá, gentileza gera gentileza, é muito isso, e eu acho que o ambiente empreendedor ele tem que beber muito disso, né, da possibilidade da gente poder também fazer ações com menos pretensão no sentido de resultado. Eu acho que o resultado ele vem muitas vezes da onde a gente nem espera. Né? Então, às vezes, aquela peça que falta do quebra-cabeça foi exatamente aquela peça que você deu para a pessoa em um determinado momento. Lá na frente, você vai precisar dessa peça para cumprir o teu próximo... E ela vai te devolver aquela peça que faltava. Então, essa eu acho que é a grande beleza aí quando a gente cria conexões, laços, né, que transcendem, né, o dia a dia do negócio, sim, que você consegue, de alguma forma, construir algo, né? É isso, senhoras e senhores, chegamos ao fim do 6º episódio aqui do Foguete Sem Ré, um episódio especialíssimo, fantástico, espero que você volte para vários momentos aqui do episódio de hoje, não esqueça de pegar seu bloquinho de notas, tirar print e gravar a tela, beleza? Luiz Mandarino, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, a casa é sua completamente, sinta-se à vontade. Eu sou Bruno Oliveira e esse é o Foguete Sem Ré. Estamos aqui desconstruindo muita coisa, estamos aqui falando sobre empreendedorismo, sobre startups, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre investimento
e muita coisa bacana ainda por vir. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Não esquece de seguir o Foguete Sem Ré nas nossas redes. É isso, Ricardinho, meu amigo, meu irmão. Obrigado, um abraço, valeu, fui!